Bom dia, nono ano. Nossa aula de biologia de hoje. Vamos dar sequência, ao conteúdo do capítulo 3 sobre as leis de Mendel, mas antes vamos finalizar o capítulo 2, com a nossa correção, tá bom? Vamos lá. Todos aí com o livro aberto na página 115, eu vou só comentar rapidinho aqui sobre o RA, que vocês assistiram na página 113. E esse RA, ele mostra as principais diferenças entre a primeira lei de Mendel e a segunda lei de Mendel. Então, vamos só focar um pouquinho, dar um reforço nas diferenças entre essas duas leis. Na primeira lei de Mendel, quando o Mendel estudou, fez os seus experimentos com ervilhas, ele diagnosticou 7 características diferentes entre as ervilhas, como a cor da semente, se era verde ou amarela, o aspecto da semente, se era lisa ou se era rugosa, e mais outras 5 características. Então, mesmo estabelecendo que existiam 7 características distintas, ele não a estudou todas de uma só vez, tá? E o que foi que ele fez? Ele pegou uma característica por vez e fez o cruzamento. Primeiro, ele fez o quê? Ele cruzou semente amarela com semente verdes, tá? Plantas de sementes amarelas com plantas de semente verde. Daí ele obteve um resultado. Depois ele fez o cruzamento entre plantas que tinham sementes de aspecto liso com plantas que tinham as sementes de aspecto rugoso. Já era uma outra característica. Então, ele estudou uma característica por vez, tá? Já na segunda lei de Mendel, não. Na segunda lei de Mendel, que a gente vai reforçar lá, quando a gente for falar da parte de ciências, que ela vai estar lá, eu vou deixar para explicar lá, que mostra que simultaneamente podem ser estudadas ao mesmo tempo 2 ou mais características daquele organismo. No caso da ervilha, estudar plantas que tinham sementes amarelas e lisas, com plantas que tinham sementes verdes e rugosas ao mesmo tempo. Então, aí no exemplo que eu dei, Mendel fez com 2 características diferentes, tá? Mas a gente vai deixar para explicar direitinho lá na aula de ciências. Vamos agora para a página da correção da página 115. É uma pesquisa que vocês tinham que pesquisar qual a característica dominante e a recessiva em relação à pigmentação da pele, Quem tem melanina na pele, tem pele normal, a característica dominante. Quem não tem melanina na pele é albino, que corresponde a um caráter ou uma característica recessiva, tá? O lóbulo da orelha, O lóbulo da orelha, gente, é essa parte que a gente coloca, aqui de baixo coloca o brinco, Tem pessoas que têm aquele lóbulo livre, característica dominante para esse caráter. Ou aderente, ou seja, ou preso, Tá? Que é aquelas pessoas que têm o lobo da orelha bem juntinho aqui perto da mandíbula, aqui no rosto, tá bom? Em relação à capacidade de dobrar a língua, tem gente, com certeza vocês podem fazer até em casa para ver se vocês são dominantes ou recessivos em relação a essa característica aqui, ó. Dobrar a língua. Como é dobrar a língua, professora? Fazer a língua, em forma de U, tá? Tem gente que faz umas curvinhas assim, ó. Bem legal, podem até botar para ver vídeos na internet, tá? Quem que tem essa capacidade tem esse gene dominante, quem não tem, tem um caráter recessivo, tá? O uso da mão, Quem usa a mão direita tem a característica dominante. Quem usa a mão esquerda, que é canhoto, tem um caráter recessivo, A visão míope, normal, quem tem visão normal tem um caráter dominante, quem tem a miopia tem um caráter recessivo. A polidactilia, o que é isso? É a presença de mais de 5 dedos nas mãos ou nos pés, O caráter dominante que predomina aí, no caso, quem tem a característica de ter mais de 5 dedos na mão ou no pé, tem a polidactilia, e quem só tem os 5 dedos, tem um caráter recessivo, tá? Metabolismo da fenilalanina, que é um aminoácido. Quem tem o metabolismo normal é dominante. Quem não tem o metabolismo normal vai ter uma doença conhecida como fenilcetonúria, ok? E sardas na pele. Tem pessoas que têm aquelas manchinhas marrons na pele, tá? São as pessoas que têm sardas, elas têm um caráter dominante, e as pessoas que não têm essas manchinhas, as sardas, têm um caráter recessivo, tá bom? Então, a gente termina o capítulo 2 com essa correção. Aliás, essa primeira parte do capítulo 3 com essa correção. Vamos dar sequência ao capítulo 3, as leis de Mendel.
Na aula passada, nós falamos sobre o monohibridismo com dominância, que era quando eu tinha um par de alelos, onde, na presença do gene dominante, o gene recessivo ele não se expressava, tá? Ou seja, quando um alelo dominava a expressão do outro. Aqui não, nós temos o monohibridismo, que a gente também está estudando uma característica por vez, porém, um alelo não vai dominar a expressão do outro. Quando esses alelos se encontram, por exemplo, no heterozigoto, ele vai ter uma característica diferente daquela dos seus genitores, dos dois homozigotos, tá? A gente vai mostrar agora no slide seguinte, né, um exemplo dessa planta, boca de leão, tá? Essa planta, ela tem uma flor vermelha, V grande, quando é cruzada com a flor branca, B grande, toda a geração F1 vai ser de plantas que vão produzir flores rosas, VB. Ou seja, o heterozigoto aqui, ó, é rosa, o fenótipo é rosa, o VB é o genótipo, tá? E é diferente de branco e de vermelho, né? É rosa, tá? Um outro exemplo é a forma dos cabelos, dos nossos cabelos. Quem tem cabelo crespo, né, tem o gene C grande, liso, L grande, mas quem tem um cabelo ondulado, né, a forma do cabelo ondulada é heterozigoto, tá? É uma mistura dos dois, ok? Aqui nós temos o exemplo, né, daquela plantinha que eu acabei de falar, flor vermelha, flor branca, toda a geração F1 vai produzir flor rosa. Ou seja, ela vai ser o quê? Heterozigoto, ó. Quando eu pego dois indivíduos dessa geração F1 e faço a autopolinização dela, né, polinizo ela mesma, ok? Ó, eu vou ter esse resultado, 25% de plantas que vão produzir flores vermelhas, 25% das plantas vão produzir flores brancas e a metade, né, vai ser responsável por produzir flores rosa, tá? 50%, ok? Agora vamos falar de um caso, né, ainda de monohibridismo sem dominância, que é a codominância. Aqui, nesse caso, os indivíduos heterozigotos, né, para determinada característica, para determinados genes, eles vão se expressar, vão expressar os dois fenótipos ao mesmo tempo, tá? A gente tem aqui o exemplo dessa raça aqui de bovinos. A pelagem branca é homozigoto, tá? B grande, e o avermelhado, né, é homozigoto V grande, tá? Ou vermelho, né? E aí vai produzir toda a geração F1 aqui, ó, indivíduos com os dois fenótipos simultaneamente, ó, vai ter partes brancas, vai ter parte, né, avermelhada, tá? O nosso grupo sanguíneo também, ele segue esse padrão aí de herança sem dominância, né, de monohibridismo sem dominância, chamado de codominância. Polialelismo, né, ou alelos múltiplos, ele também segue o padrão, né, da primeira lei de Mendel, onde existe um par de cromossomos homólogos. O que são cromossomos homólogos? São aqueles que têm a mesma forma e são aqueles que abrigam os genes para a mesma característica. E esses cromossomos e esses genes, eles estão, né, num só local lá nos cromossomos, né? Os genes que são responsáveis pelo nosso grupo sanguíneo, por exemplo, tá? Poli, né? Poli quer dizer vários, alelismo, alelos. Então aqui nós temos casos em que determinadas características do nosso corpo, como o tipo sanguíneo, né, que é um tipo de polialelismo, tá? Nós temos um gene com 3 ou mais alelos, que vão determinar o meu tipo de sangue, ser A, B, AB ou do grupo O, né? Nesse caso, nós temos um número variável de genótipos diferentes, assim como temos também um número variável de fenótipos diferentes, tá? E o exemplo, né, como eu falei, além do sistema ABO, do grupo sanguíneo do nosso corpo, nós temos como exemplo a cor da pelagem também em coelhos, né, que vocês vão estudar isso com mais detalhe lá no ensino médio, e a cor dos olhos em drosófilas, né, a chamada mosca das frutas, tá? Que também é um exemplo, né, de alelos múltiplos ou de polialelismo. Bom, aqui a gente tem o exemplo do sistema ABO. Como eu falei, né, polialelismo,
né? No caso do sistema ABO, nós temos 3 genes que vão ser responsáveis, né, a se agruparem de 2 em 2, porque eles são alelos são pares de genes, mas no caso aqui existem 3 genes que podem combinar-se de formas diferentes, onde existe uma relação de dominância em apenas com relação a um dos genes. Vamos lá. Eu tenho o gene IA, que vai ser responsável por eu ter o sangue A. Eu tenho o gene IB, que vai manifestar em mim o sangue B. Ambos, por que está igual aqui, professora? Porque eles têm a mesma dominância. Esse não vai dominar esse, nem esse vai dominar esse, tá? A relação de dominância entre eles é normal. Só que ambos, né, o IA vai dominar o Izinho e o IB também vai dominar o Izinho. Então, essa tabela, ela mostra o fenótipo. O que é o fenótipo, professora? É o grupo sanguíneo, né? Se você é do grupo A, você tem o fenótipo A. Se você é do grupo B, você vai ter o fenótipo B e assim sucessivamente, ok? Bom, nós vimos que a pessoa que é do grupo A, né, ela tem o aglutinogênio A. O aglutinogênio é justamente quem vai dar o nome ao grupo sanguíneo, ou seja, ao fenótipo, né? E temos as aglutininas. Quem tem o sangue A tem a aglutinina anti-B, né, no seu plasma, ou seja, tem anticorpos contra o sangue B, por isso que a pessoa que é do grupo A, ela não recebe sangue do grupo B, porque no sangue dela tem um anticorpo anti-B. Então, isso iria provocar uma aglutinação, né, e a pessoa poderia morrer por uma transfusão. Mas voltando aqui para a parte de genética, essa parte aqui, né, que nos mais interessa, essa outra parte da tabela a gente já tinha explicado anteriormente. Mas nós temos aqui quem? Os genótipos. Os genótipos o genótipo é o conjunto de genes de um organismo, que são representados por letras, tá, gente? Então, aqui, se eu sou do grupo sanguíneo A, eu tenho um genótipo ou homozigoto ou heterozigoto. A mesma coisa para o grupo B, ó. Estão vendo? Já quem tem o grupo AB, por que é diferente? Porque esse gene não domina a expressão desse nem vice-versa. Então, eles são realmente do grupo AB, né? Quem tem o gene IA e B simultaneamente. E quem tem o gene Izinho é do grupo sanguíneo O, tá? Então, isso aqui é importante para que a gente possa realizar, né, a resolução de exercício nas próximas aulas, tá? Estuda bem direitinho isso aí, tá bom? E aqui a gente só relembrando aquela relação de quem pode doar para quem. Nós temos 4 grupos sanguíneos do sistema ABO, o grupo sanguíneo A, B, AB e O, né? Observe que todas as setas saem do grupo O, né? Por quê? Porque o grupo O, ele é o doador universal, né? Por que ele é o doador universal? Porque ele não vai ter aglutinogênio nas suas hemácias, tá? Logo, ele pode doar sangue para todos os grupos. Então, quem é do grupo O pode doar sangue para todos os grupos, tá? Claro que a gente tem que levar em consideração também o fator RH. E ele só recebe de O. Quem é O só recebe dele mesmo. O grupo A recebe do grupo A e do grupo O. O grupo B recebe de sangue de pessoas B e do grupo O. E o grupo AB, observe que todas as setas estão chegando nele, recebe de todos os grupos, né? Ele é o receptor universal. Por quê? Porque ele não tem as aglutininas no seu plasma, né? Não tem os anticorpos nem anti-A e nem anti-B. Logo, ele pode receber de todos os grupos sanguíneos, tá bom? Então, a nossa aula, né, vai ficando por aqui hoje, tá bom, pessoal? Vocês assistam com calma essa aula, olhem os detalhes, né, dos genótipos, dos grupos sanguíneos, e na próxima aula a gente dá sequência a esse conteúdo, tá bom? Então, tenham todos uma boa semana e até a próxima aula.